Bora analisar esse treino de peito do 7 vezes Mr. Olympia Phil Heath. Esse que é um treino que ele estava fazendo durante a preparação para o Mr. Olympia de 2017, que foi seu último título. Como muitos sabem, o peitoral do Phil era considerado um ponto fraco por ser mais estreito, né? Mas ainda assim ele tinha um físico muito poderoso. Nesse treino de peito ele começa pelo supino reto. Supino reto que tem uma predominância principalmente nas fibras mediais do peitoral, né? E vocês vão notar que o Phil não faz um movimento completo, ele faz um movimento parcial, provavelmente para diminuir o trabalho dos sinergistas do supino reto, que é principalmente o deltoide anterior e o tríceps também. Então ele tenta reduzir a amplitude para tentar manter o foco mais no peitoral maior aí, né? Só que aí a gente tem um problema, porque algumas repetições, se forem muito parciais, elas também diminuem o trabalho do peitoral, já que a ação do peitoral é a adução horizontal da articulação do ombro, a aproximação do húmero com o externo. Consequentemente, se você reduz a amplitude, você tende a também diminuir o trabalho do peitoral. Mas enfim, ele faz esse movimento, sendo a primeira série de aquecimento, com uma média de 15 repetições. Depois ele progride o peso e mantém o mesmo peso durante as próximas 3 séries. Ele faz as 4 séries aí nesse exercício, né? Sendo a primeira de aquecimento. E ele tem um descanso entre as séries de 30 segundos a 60 segundos, o que acaba gerando um acúmulo de fadiga mais rápido. Vocês vão notar que na segunda série, que ele faz 8 repetições, ele faz com tranquilidade. Já a terceira e quarta série, que é o mesmo peso da segunda série, ele faz 7 repetições, deixando uma média de 3 ou 4 repetições na reserva. Só que pelo acúmulo de fadiga, a série se torna um pouco mais pesada e mais próximo da falha, considerando aquele momento ali. Se ele descansasse mais entre as séries, ele conseguiria às vezes até progredir o peso para essa média, para a mesma média de repetições. E notem que o Phil não vai usar a falha em nenhuma série de nenhum exercício. O segundo exercício do Phil é o supino inclinado ali com barra. Vocês vão ver que a primeira série, novamente, ele bota um peso, faz um aquecimento de 6 repetições, usando bastantes repetições na reserva, né? Novamente, ele não usa a amplitude completa do movimento para tentar diminuir o trabalho do tríceps e do deltoide anterior, assim como no supino reto. Lembrando ali que o tríceps sempre foi um ponto muito forte do físico do Phil, então ele deve tentar diminuir o trabalho para tentar manter o foco mais no peitoral, que é um ponto fraco ali no físico do Phil, né? E novamente ele faz uma série de aquecimento, dessa vez só 6 repetições com esse peso. Provavelmente o acúmulo de fadiga do supino reto e pelo pouco de intervalo de descanso entre as séries, né, de 30 a 60 segundos, acabou gerando esse acúmulo de fadiga, que consequentemente 6 repetições com peso leve já foi suficiente para aquecer, para esse supino inclinado e também para sentir a articulação no movimento, né? E aí ele progride para um peso e ele mantém esse mesmo peso da segunda à quarta série. Ele faz 3 séries com o mesmo peso e a mesma média de repetições, que é a média de 7 repetições, né? Talvez seja uma ironia, né, com 7 títulos do Olímpia, mas enfim, até aí ele não tinha o 7º título. Ele faz novamente 7 repetições e da segunda, terceira e quarta série ele não usa falha, ele fica próximo da falha, fazendo 7 repetições. Provavelmente ele falharia nesse cenário, descansando 30, 40, 50 segundos, ele falharia com uma média de 10, 11 repetições, mas ele fica ali na 7ª repetição para ir se preservando para as próximas séries. Talvez pelo próprio conhecimento de saber que o intervalo curto prejudica um pouco o acúmulo de fadiga e, consequentemente, se ele for até a falha, a tendência é ele prejudicar ainda mais as próximas séries. Então, para manter a média de trabalho de série a série, ele deve preferir descansar menos, né? E o supino inclinado, que tem uma predominância de trabalho do peitoral, principalmente as fibras superiores, ele não deve ter começado por esse exercício, talvez pelo supino reto ser um exercício mais lesivo no geral, então ele começou por ele, depois ele foi para o inclinado ali, né, para se preservar no reto e depois ir para a parte superior do peitoral no supino inclinado. No terceiro exercício do Phil, ele vai para o supino reto articulado, ele vai para as máquinas. Depois de fazer os livres, né, que são a tendência aos livres serem mais pesados, então ele deve preferir começar por eles e depois ele vai para as máquinas, que são mais seguras. Nesse supino reto articulado, novamente a predominância está nas fibras mediais do peitoral, né? E esse supino ele é interessante porque ele tem 3 pontos de encaixe a anilha, variando o perfil de resistência, mas ainda assim mantendo o trabalho predominantemente no peitoral, principalmente nas fibras mais mediais do peitoral, né? O Phil talvez não tenha a necessidade de ficar trabalhando mais as fibras superiores, então ele trabalha mais em exercícios que ele sente mais confortável ali na sessão de treino. Esse exercício aqui, novamente, ele faz uma série de aquecimento ali com menos peso e faz apenas 6 repetições, ficando bem distante da falha. E, novamente, pelo pouco intervalo de descanso, ele deve sentir que isso já é o suficiente para aquecer e para sentir o movimento no dia. Em seguida, ele progride o peso e ele faz com o mesmo peso na segunda e terceira série, uma média de 7 repetições, novamente, pelo menos umas
3 repetições antes da falha. E conforme as séries vão passando e o pouco intervalo vai prejudicando a fadiga muscular, a tendência é ficar cada vez mais pesado, o mesmo peso, e ele acabar diminuindo as repetições na reserva da série, porque o acúmulo de fadiga diminuiu a capacidade de trabalho dele intra-série. Consequentemente, o que ele poderia fazer 12 repetições descansando 2 minutos, ele vai conseguir fazer 9, 10 repetições descansando 40, 50 segundos, né? Talvez até menos. Na última série, ele ainda reduz o peso para provavelmente preservar o volume de repetições da série. O quarto exercício do Phil é um supino vertical. Dessa vez ele faz de forma unilateral, tá? Eu já até usei essa variação em 2015 por acreditar a mesma coisa que o Phil acredita, porque ele explica no vídeo isso aí, tá? Ele diz que essa variação foca mais nas fibras do miolo do peitoral, do centro do peitoral. Mas não é bem assim. Por quê? Porque esse exercício, nessa posição feita de forma unilateral, você trabalha o peitoral numa posição mais encurtada, você não consegue um bom alongamento das fibras do peitoral, diminuindo aí um pouco do trabalho do peitoral, né? Mas ele acredita nisso e ele faz de forma unilateral aí esse exercício aí. Vocês vão ver que por que não alonga muito? Porque a posição do tronco em relação à articulação do ombro não permite que você consiga um bom afastamento do úmero em relação ao externo, né? Da origem com a inserção do peitoral. Consequentemente, você trabalha ele numa posição mais encurtada ali, né? E o Phil faz esse movimento aí, primeira série de aquecimento com menos peso. Ele faz 8 repetições para o lado direito e 9 repetições para o lado esquerdo. Depois ele progride o peso e ele faz novamente 8 repetições para o lado direito e 9 repetições para o lado esquerdo, talvez de forma inconsciente ou por acreditar que o peitoral esquerdo dele tem uma leve deficiência em relação ao direito, uma leve assimetria. Então ele faz uma repetição a mais para o lado esquerdo. Depois ele vai lá e progride o peso novamente e na última série ele faz 8 repetições igual para os dois lados. E novamente, o fato dele descansar pouco entre as séries, cerca de 30 a 60 segundos entre as séries, tende a gerar um acúmulo de fadiga que dificulta o trabalho intra-série das próximas séries. Então ele nunca falha, ele sempre vai ficando cada vez mais próximo da falha pelo acúmulo de fadiga e não pela progressão da carga, né? O último exercício do Phil é um crucifixo máquina, um exercício isolado, um finalizador de treino, né? Então é um exercício que foca praticamente exclusivamente nas fibras no peitoral em si, né, sem ter tanto trabalho assim do deltoide e tríceps, apenas como estabilização do movimento. E aqui ele faz um movimento bem completo, porque a máquina é uma máquina confortável e é uma máquina que, consequentemente, te gera um movimento completo e bem direcionado para as fibras do peitoral, principalmente as fibras mediais, as fibras do miolo do peito também as fibras inferiores do peitoral, as fibras superiores também tem uma boa ação nessa máquina, né? No geral, todos os exercícios teve uma ação do peitoral de forma completa, mas ele focou mais nas fibras mediais e agora um pouco das fibras inferiores, mediais e também o miolo do peitoral com esse crucifixo máquina. Aqui, novamente, a primeira série, ele faz aquecimento, faz cerca de 7 repetições ali como aquecimento, e depois ele progride o peso, usa o mesmo peso nas próximas 6 séries. Ou seja, ele faz uma de aquecimento e 6 séries ali bem próximo da falha de 7 repetições. E novamente, o fato dele descansar pouco de série a série tende a dificultar o trabalho da próxima série. Então, a cada série ele está um pouquinho mais próximo da falha, pelo aumento da percepção de esforço, já que o peitoral está bem fadigado. E olha que interessante, galera, vocês vão notar que no passar do treino, o físico do Phil muda muito nitidamente. Você consegue ver um físico mais seco, menos retido, menos com aspecto de flat, com maior vasodilatação. Então o Phil ele tem uma facilidade de mostrar muito bem o físico dele conforme o físico dele vai trabalhando, seja de pose a pose nos palcos, ou seja durante o treino, vai diminuindo aquela água entre a pele e o músculo, e o pump, né, que esse é um treino com intervalo curto e com volume médio, tende a gerar bastante pump. Então o físico dele ganha um destaque muito bom ao decorrer do treino, apesar das cargas usadas do Phil não serem umas cargas muito altas, ser bem mediana, né, e ele nunca usa falha nas séries, mas ainda assim ele construiu um físico bem poderoso. Na contagem de volume geral, você tem uma média aí de 23 séries feito para o peitoral, né? Sendo dessas 23 séries uma média de 15 a 17 séries sendo séries de trabalho, tá? Uma média boa. E vocês vão ver, o Phil não falhou em nenhuma série. Ele ficou próximo da falha pelo acúmulo de fadiga, não usou muito peso, então não é um treino relativamente pesado, só que por descansar pouco ele acaba limitando a progressão de carga, né? Talvez o Phil acredite nisso por maior segurança e evitar lesões, dar mais longevidade
para a carreira dele, então ele treina mais leve em comparação com muitos outros atletas e evita a falha, né? Não é um volume muito alto, mas vocês podem ver que o físico do Phil está muito bem. E o Phil estava na preparação para o Mr. Olympia de 2017, só que pela condição do físico, ele não está tão próximo assim do Olympia, então ele poderia sim estar treinando mais pesado. E aí, levanta um questionamento, eu quero saber de vocês. Vocês acham que se o Phil treinasse mais pesado, não estou falando de prejudicar a técnica, mas usasse mais peso, descansasse mais entre as séries, ele conseguiria construir um físico mais sólido, mais denso, talvez mesmo até com mais volume, né? E talvez se ele tivesse uma periodização, um direcionamento um pouquinho maior, principalmente nesse treino de peito, né? Umas variações mais interessantes para o peitoral, direcionado para o peitoral dele, será que ele conseguiria explorar um potencial ainda maior, já que o Phil tinha uma genética muito abençoada, né?